Saudações a todos, estamos hoje no nosso segundo encontro do programa Aprender para Crescer e vamos conversar com o nosso coordenador pedagógico, Leonardo, e discorrer sobre os programas de aprendizagem, como eles funcionam, qual é a sua importância para as empresas e como nós podemos agregar valor a essa atividade que vem beneficiando o desenvolvimento de tantos jovens no Rio Grande do Sul e no Brasil, a partir das instituições que promovem a aprendizagem profissional. Tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui, falando sobre esse tema tão importante, que é para os nossos jovens também, entenderem um pouquinho mais de como que funciona todo esse processo, esse ingresso na aprendizagem e como eles vão se beneficiar com tudo isso. Nós vivemos num país, Leonardo, que tem uma lei, a Lei da Aprendizagem, a Lei 10.097, que favorece o ingresso de jovens no mundo do trabalho. Explica para nós um pouquinho como essa lei funciona e como as empresas e os jovens podem se conectar a essa jornada. Bacana. Então, o programa de aprendizagem, ele é uma política pública, que foi prevista por essa lei que você nos trouxe agora, Thiago, que é a Lei 10.097, que foi instituída em 2000, onde oferece, a esses jovens de 14 a 24 anos essa oportunidade de ingressar, então, com bases sólidas no mercado de trabalho. Esse limite de idade ele se dá a jovens não PCDs, os jovens PCDs não têm um limite de idade, então ele une essa parte da teoria e da prática associadas às atividades que eles vão desempenhar no mercado de trabalho. E a gente fala muito que é uma porta de entrada, que é segura e bem estruturada, onde eles vão estar aprendendo os conteúdos que são essenciais aí para que eles possam se desenvolver e ter uma entrega de alta qualidade também para as empresas, Serve também como uma retenção de talentos, muitas vezes para as empresas terem esses profissionais para o futuro, para que se tenha a continuidade. Promove o desenvolvimento desses jovens que estão vindo da escola, Leonardo, para se capacitar, então, a partir de instituições que os qualificam, então, para uma nova jornada, Eles preparam esse jovem, diferente um pouquinho da escola, que tem o seu perfil de desenvolvimento cognitivo, enfim, E aqui, então, há uma preparação para uma jornada do mundo do trabalho, certo? É uma jornada bem diferente, E também, eu já te questiono, que é importante a gente entender nessa nossa conversa por que ele é tão importante para as empresas e para os jovens, que a gente possa explicar isso de uma forma tranquila, essa importância, para que o jovem dê essa importância realmente para o programa. Um dos grandes desafios que as empresas enfrentam hoje são dois aspectos, o desafio do jovem e o desafio da empresa também. A empresa, ela por si só necessita de profissionais qualificados para desenvolver o seu trabalho. E por vezes o jovem saindo da escola nem sempre está apto, não desenvolveu as competências necessárias para as atividades em empresas. Então os programas de aprendizagem, eles vêm fornecer para o jovem dois pilares fundamentais, que é o conhecimento técnico das atividades que a empresa desempenha, e também a prática, Eles têm a oportunidade de, durante o curso, a partir de uma supervisão das entidades formadoras, executarem práticas supervisionadas nas empresas. Então, ao mesmo tempo que ele recebe a qualificação técnica na etapa teórica do curso, ele também recebe a prática, Ele exercita essa teoria dentro da empresa, onde ele vai executar as atividades futuras, laborais. Então ele acaba tendo uma experiência, uma vivência muito real do que é o mundo do trabalho. E quanto mais a gente consegue conectar ele com essa realidade, dentro dos aspectos de segurança, de cuidado, do seu desenvolvimento psicossocial também, E, enfim, ele consegue, então, desenvolver uma jornada que o qualifica para esse mercado, que necessita, ainda mais nos tempos atuais, de profissionais bem desenvolvidos, de profissionais que têm uma qualificação adequada. E são, então, as entidades formadoras, como a Cooper Concórdia, como o Aprendiz 10 da Cooper Concórdia, e tantas outras, o próprio Sistema S, e outras entidades sem fins lucrativos que aplicam esses programas, tanto aqui no Rio Grande do Sul como no Brasil. Nós chegamos aí a números, há um aumento no ingresso de jovens hoje no país, nas instituições. Nós chegamos a 656 mil jovens atuantes no país hoje. Só na comparação de 2023 para 2024 teve um aumento de 8,4%, 57 mil jovens ingressaram, novos jovens ingressaram no mercado de trabalho. Então isso acaba trazendo a possibilidade de uma evolução.
E esses números que você traz, então, a gente pode dizer também, então, que para as empresas é uma oportunidade de formar talentos, né? Que eles acabam tendo esse entendimento de todo o mercado de trabalho. Também é uma forma das empresas se terem uma responsabilidade social, né, em fortalecer a cultura organizacional, trazer jovens, né, a questão da inovação está muito atrelada a isso também. A gente pode dizer diversidade, inclusão, né? A gente pode dizer que as empresas têm essa baita oportunidade nas mãos também de captar esses talentos. A empresa ela tem a oportunidade de criar um banco de talentos a partir da aprendizagem profissional, quando ela recebe esse jovem, acolhe esse jovem de maneira apropriada, né? É importante isso, a empresa também entender este momento. O aprendiz, normalmente ele faz programas de até 2 anos, né? Mas eles normalmente estão ali na faixa de 20 a 24 meses, então, de operação. Os nossos programas são de 22 meses, né? E é um momento, então, que a empresa tem de se conectar com esse jovem, acolher, diversificar, né, o seu quadro social, também o seu quadro de colaboradores, enfim, ao mesmo tempo que ela tem a possibilidade de transmitir para esse jovem a sua cultura organizacional, que é um dos principais pilares de funcionamento das empresas hoje, né? Uma empresa, a gente fala, né, que a cultura ela come a estratégia no café da manhã, né? Tem alguns dizeres que comentam sobre isso. E é realmente isso. Então, quando a empresa ela consegue se conectar com o jovem de forma adequada, que também é um desafio, né? Nós vivemos hoje, né, Leonardo, uma juventude que, por vezes, não está apresentando tanto interesse, ela tem muitos jovens bons, mas o nosso grande desafio enquanto entidade formadora também hoje é gerar a conexão, né? Fazer os programas serem interessantes e fazer com que eles queiram permanecer nas atividades do programa, enfim, né? Mas por vezes há esses desafios na jornada, né? E vem de encontro com a pergunta que eu quero te fazer também, esse desinteresse que a gente enxerga por parte de alguns jovens, né? A gente precisa também deixar claro, muitas vezes, que o programa, muita gente, né, muitos jovens, acham que o aprendiz só faz tarefa simples, né? Exato. Que é aquela tarefa de fazer xerox, de guardar documento, de servir um café. É importante a gente trazer isso também para o público que assiste, né, esse podcast, se isso realmente é verdade ou é um mito. É um mito, né? É um grande mito. Claro que o aprendiz ele não assume uma responsabilidade fim dentro de um setor da empresa, mas por vezes as atividades que ele vai executando dentro da empresa o qualificam para a futura carreira, né? Inclusive, há um despertar de muitos jovens dos nossos cursos quando eles são locados dentro de setores, por exemplo, no setor de marketing, no setor de recursos humanos, no setor financeiro, contábil, né, das organizações, que acabam mensurando, né, o perfil de cada jovem e, por vezes, esse jovem também acaba gostando da atividade que executa. Então, os programas, eles trazem para o jovem um desenvolvimento de competências, de habilidades. A gente trabalha muito a questão comportamental, então a importância da atitude, né, dele fazer parte da organização, dele perguntar, dele se envolver, dele participar do desenvolvimento das tarefas, sempre supervisionadas, mas dando a oportunidade de despertar no jovem aquela chama pelos setores, pelas atividades, enfim. E nós temos colhido bons frutos dentro dessa perspectiva, quando a gente olha para empresas que absorvem o jovem ao final do contrato, ou mesmo antes do término do contrato, por vezes também acontece essa inclusão, né? E isso acaba, então, trazendo para o jovem uma perspectiva também de futuro, lembrando que é o trabalho que dignifica a nossa existência, né? É o trabalho que nos promove a uma evolução pessoal também, a uma busca de melhoria na vida, a um desenvolvimento humano, né? Uma transformação de vida. Então, e ele dignifica o momento em que ele também transfere para os jovens e para as famílias esse recurso que dá o sustento à vida, né? Então, nessa perspectiva, a gente tem percebido que não é só um programa, não é só uma atividade que ele executa, mas sim
ele passa a perceber uma transformação e um crescimento na carreira que o qualifica para o futuro. Então, tudo que tu trouxe para nós aqui, né, Thiago, vem de encontro com as unidades temáticas que a gente vai trabalhando nos 22 meses, né, de curso do programa Aprendiz 10, que a gente trabalha as disciplinas comportamentais, né, que fazem, então, esse desenvolvimento mais consciente do jovem e que realmente ele consiga alcançar e galgar aí grandes carreiras nas empresas, organizações e cooperativas que eles vão estar atuando. Leonardo, nos últimos anos, nós temos construído dentro do nosso aprendiz, né, dentro do nosso planejamento estratégico também, um olhar muito pautado na metodologia de trabalho, na didática de aplicação, né, das atividades do aprendiz. E nós tivemos a oportunidade de construir, então, novos cursos, né? E dentro dessa construção dos novos cursos, a gente pôde trazer, então, essas disciplinas que se conectam com o perfil das novas gerações, ou melhor, com a necessidade que nós enxergamos para o desenvolvimento dessas novas gerações. E uma das necessidades mais latentes se faz em relação à questão comportamental, né? Então a gente tem hoje uma disciplina que trata exclusivamente, né, de comportamentos, hábitos e padrões. A gente traz disciplinas como empreendedorismo, como projeto de vida. No projeto de vida a gente desenvolve neles aspectos de autoconhecimento, que é fundamental para uma carreira de sucesso, né? A gente traz aspectos de inteligência emocional, de um olhar para o futuro, aonde eles se enxergam daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Que carreira eles querem traçar. E por vezes para o jovem que está chegando, hoje muito nas telas, muito passivo às telas, né? Do smartphone, das mídias sociais, dos influencers, que por vezes talvez gerem crescimento, talvez não, né? Então a gente tem um olhar assim muito cuidadoso com esse jovem que está chegando, para justamente romper alguns paradigmas, quebrar algumas rotinas e promover ele para uma transformação, né? Então hoje a gente enxerga que o programa ele está muito bem adaptado a receber esse jovem e promover essa transformação ao longo da jornada, né? São muitos instrutores que por vezes são especialistas em desenvolvimento humano, que se conectam ao programa e que fazem a diferença, então, na jornada desse aprendiz, né? É importante conectar, eu acho que a tua fala também com um dado importante, né? Que a gente já acabou fazendo algumas pesquisas, que hoje 84% dos desligamentos, ele se dá a partir do comportamento, né, das pessoas dentro das organizações. Então, o quanto é importante, né, o quão importante é investir nesse jovem na questão comportamental, no desenvolvimento do comportamento dentro do mercado de trabalho. E, por vezes, trazê-lo para a vida real, né? Tem um perfil, assim, tem um bom percentual dessas turmas que hoje está muito no virtual. Muitas vezes em jogos, em redes sociais, né, seguindo influencers que, por vezes, não estão agregando tanto valor à rotina deles. E aí a gente consegue, então, fazer essa virada de chave. Mas vai muito, assim, o nosso grande desafio é gerar essa conexão com o jovem, né? É justamente conseguir que ele entenda que essa transformação é necessária e ele é o protagonista, ele que tem que tomar ação. E o que ele está fazendo agora vai repercutir logo ali na frente, porque a gente vê já jovens nossos que há 4, 5 anos foram aprendizes e hoje estão assumindo cargos de até liderança de setores, né? Com um pouquinho de mais tempo, assumindo gerências de supermercados, enfim, de setores dentro das empresas, e isso é muito positivo. Hoje, jovens que foram nossos aprendizes há 5, 7 anos atrás, são nossos colegas de trabalho nas relações com RHs, né, nas empresas, então isso é muito gratificante para nós. E Leonardo, olhando para esse aspecto da empresa, como é que tu enxerga, assim, como é que a gente tem sentido a empresa? A empresa, ela vê o jovem aprendiz como um custo, como um investimento? O que tu tem sentido ao longo desses anos de trabalho? É muito importante falar sobre isso, né? Eu vejo que organizações que elas são inovadoras e conscientes, elas conseguem enxergar como um investimento, né? E não um custo. É investimento na retenção de talentos, na formação, e que isso vai agregar, né? Para que a empresa, que a cooperativa, a organização, ela tenha essa perenidade, essa continuidade, né? Muitas vezes os jovens que são efetivados ao final do término do contrato, eles seguem uma carreira bem promissora, como tu até trouxe anteriormente, né, com cargos de gerentes, né, supervisores de setores onde eles vão estar atuando. Então, as empresas que enxergam isso como um benefício, né, que o jovem esteja lá como um benefício,
com certeza saem na frente nessa parte de retenção de talento, da cultura organizacional, porque elas já vão trabalhando isso também no jovem desde o programa, né? Então, Perfeito. O jovem ele já vai entender o funcionamento, a cultura da empresa. E isso a empresa, com essas ações, né, a empresa só tem a ganhar. Então, vejo, né, em todo esse tempo que eu estou atuando agora na aprendizagem, que quando a empresa, a organização, ela é consciente disso, é um investimento muito grande. Não é só um cumprimento de cota. Exato, né? exato. Ela acaba se conectando com o jovem e gerando, né, um potencial de desenvolvimento e, consequentemente, o melhor é que esse jovem chegue pelo aprendiz e se capacite do que ele chegue lá na frente sem essa capacitação. Exatamente. Né? Então, os programas de aprendizagem hoje no Brasil, eles, na minha visão também, eles têm gerado um benefício extraordinário, né, para esses jovens que estão cursando o programa e, logicamente, para as empresas também que estão investindo, né? Inclusive, a gente tem relatos, né, de empresas e tem percebido que algumas empresas nos procuram justamente porque querem melhorar o desempenho da aprendizagem desses jovens dentro, né, da sua empresa e enxergam, né, nos nossos cursos também essa possibilidade de um aprofundamento maior, como nós colocamos, né? A nossa perspectiva é desenvolver esses jovens e transformá-los em profissionais de alta performance. Aí, por vezes, a gente se questiona, tá, mas alta performance na aprendizagem profissional? Sim, na aprendizagem profissional. É a postura dele que vai transformá-lo em alta performance. E desenvolver essa postura, ela é muito importante, né? É um baita desafio que nós compramos, né, esse desafio para desenvolvê-los. E, por vezes, também gera uma grande satisfação quando a gente vê essa transformação e jovens, muitas vezes carentes, né, em situações de vulnerabilidade, que se emancipam a partir dos programas de aprendizagem. Né, constrói um início de carreira bastante promissor e, por vezes, vão ter a sua independência na vida, né? E para os jovens, né, que querem ser aprendizes, como é que tu vê? Quais são os maiores desafios que eles enfrentam? Como é que está essa perspectiva? Acho que está muito ligado com o que tu trouxe antes, né, do desinteresse, mas também tem a questão da desinformação, né, eles acabam não se informando de como que funciona um programa de aprendizagem. Muitos não conhecem o programa Aprendiz 10 e a importância que ele pode trazer, né, para a vida profissional e pessoal deles. Acredito também muito na falta de orientação de como se candidatar, né? Muitas vezes eles acabam procurando a entidade formadora e quem contrata é a empresa que vai fazer, que é a cotizadora, né? Exato. Que vai fazer a contratação desse jovem. Tu trouxe um ponto bem importante agora, que foi a questão socioeconômica, né? Em muitos casos a gente vê essas dificuldades socioeconômicas em muitas famílias, né? Jovens de vulnerabilidades que estão entrando no programa e que acabam tendo uma perspectiva de vida diferente, né? Acabamos quebrando paradigmas, né? Em relação à vida que eles poderiam ter. Então, a gente acaba transformando muitas realidades. Então, isso é muito importante, eles terem isso conscientemente, né, de que um programa de aprendizagem, por mais que a gente cobre muito, né, a questão do desenvolvimento, da formação, é sempre para o bem, né? A gente cobra com amor, né? E nem todos sabem dos direitos que eles têm fazendo um programa de aprendizagem, né? Eles entram sem ter muita perspectiva. É importante tu colocar isso porque a gente percebe muitas vezes jovens que estão em entidades de acolhimento, né, que vêm para o programa, então, e é a partir do programa também que a gente percebe que as entidades que mantêm esse jovem, né, que por vezes está com dificuldades familiares, enfim, elas também trazem esse relato da transformação que o jovem passa dentro do programa, e isso gratifica muito, porque o jovem acaba tendo uma perspectiva de futuro. E embora, assim, com muitos desafios pessoais, né, sociais, pessoais que ele tem, ele consegue enxergar uma luz para se desenvolver, né? E independente da situação de cada um, ele vai ter que encontrar o seu caminho. Então, quando a gente fala de exigências, de normas, de conduta, elas são para todos, inclusive para esses, porém, com todo um suporte psicossocial que nós também oferecemos, né, no programa, de acompanhamento, de conversas, em outros momentos que dão esse apoio para o jovem se manter no curso, né, e se desenvolver. E por vezes não é aquele jovem que está lá em tanta vulnerabilidade, mas é o jovem que tem uma família por vezes estruturada, mas que está um pouco perdido, né, nessa jornada
e que esse apoio psicossocial, então, também favorece o desenvolvimento dele ao longo da trajetória, né? Então, são questões, assim, bastante pertinentes que a gente desenvolve. A gente poderia debater isso o dia todo, né? Verdade, porque é um verdade. assunto muito importante, eu acho que para o desenvolvimento pessoal também do jovem, né? Mas, Thiago, falando em questão de gestão, a gente, sei que o programa ele já está há 17 anos no mercado, né? A gente já vem trabalhando há muitos anos, eu sei que tu está à frente disso todo esse tempo, né? Seria legal também trazer para nós, para as empresas, né? Quais são os desafios na gestão do programa de aprendizagem? Porque isso também é um paradigma, né? Também tem os seus desafios, né? É bacana essa pergunta porque ela nos conecta ao nosso próximo episódio, que vai justamente falar sobre algumas iniciativas de boas práticas na aprendizagem profissional, né? E acho que uma das grandes implementações que temos nesse sentido é a aplicação do desenvolvimento de trilhas para esses jovens, né? A empresa que consegue ter um acolhimento maior e uma organização, estruturar esse recebimento do jovem, ter por vezes a formação dos seus líderes que vão acompanhá-los nas práticas, né? Submetê-los a um desenvolvimento também para conhecer mais os programas de aprendizagem, falar sobre as gerações, né? A gente fornece isso nos nossos treinamentos também. Feedback adequado, comunicação não violenta, né? Entender essa geração que por vezes está fechada num quarto, que é uma geração ansiosa, que é resultado, né? Se a gente olhar para a geração Z, é muito resultado da influência das telas, né? nesse processo de desenvolvimento do jovem. Então, a empresa que consegue estruturar melhor essa organização de acolhimento e entendimento do que é o aprendiz, mas não apenas acolhimento, mas um acolhimento que gere resultado, que também exija do jovem uma entrega ao investimento que está sendo feito nele. Lembrando, né, que a lei da aprendizagem ela prevê o ganho de um curso técnico e o ganho de um salário para executar as atividades de aprender a trabalhar. Então, para o jovem é um benefício bastante significativo, para a empresa é um investimento também bastante interessante. E nesse sentido, então, quando há esse desenvolvimento dessa estrutura de apoio para o aprendiz, há sim resultados mais promissores das empresas, né? Eu acho que tudo que tu trouxe, Thiago, assim, tu falou um ponto bem importante que é relacionado às gerações, né? Nós estamos com essa geração no mercado de trabalho e eu escuto muitas vezes que essa é uma geração problema, né? E eu não consigo enxergar com esses olhos, porque eles trazem também consigo muita inovação, né? É uma geração diferente, assim como a minha foi diferente, assim como a tua também foi diferente, e eu acho que a gente precisa ir se adaptando. Essas mudanças de mercado, as empresas, organizações precisam se adaptar a isso para que elas tenham bons resultados, né? Desenvolver esse potencial que esses jovens acabam trazendo e utilizar isso a favor, né? Porque eles são inovadores, eles têm ideias boas e muitas vezes não é colocado em prática. Importante tu colocar essa questão das gerações, Leonardo, porque essa é a primeira geração, quando a gente fala do jovem Z, né? A dita geração Z, a partir de 2010, né? Ou melhor, até 2010, né? Que está no mercado hoje. Essa geração, ela é a primeira geração da história que é efetivamente nativa digital, ela cresceu com uma tela na mão, né? E é essa geração, então, que está chegando para nós. Ela tem características um pouco diferentes das anteriores, que tinham uma vida mais prática, mais material, e ela está bastante submersa ao mundo virtual. Então, muitas das coisas que para nós não faz sentido, para eles faz muito sentido. E é importante a gente entender isso, porque a empresa que não enxergar essa perspectiva e não entender essa perspectiva, ela vai ter mais dificuldade de adaptação. Só que esse jovem, ele está vindo e hoje já é mais de 23% do mercado, né? As empresas precisam entender que acolher esse jovem, entender o seu perfil, vai fazer toda a diferença na entrega que a empresa também está proposta a fazer para o mercado, né? A qual ela está inserida. E nessa perspectiva, os programas de aprendizagem, né, o Aprendiz 10, ele traz essa perspectiva para a empresa num apoio a essas ações que vão beneficiar tanto o aprendiz na inclusão dele, quanto a recepção que a empresa faz para esse jovem e a adaptação de gerações internas dentro da empresa. Então, os nossos programas hoje eles estão preparados para essa perspectiva de conexão, de sinergia,
de desenvolvimento da cultura, né, de ambas as gerações para que se gere um resultado adequado. Então é importante a gente ter essa perspectiva. Querendo, né, ou não, né, essas empresas elas vão ter que acolher esses jovens no futuro. Né? É uma geração que vai, querendo ou não, entrar no mercado de trabalho. Né? Que vai nos atender, que vai acabar prestando o serviço. Então é importante esse olhar, né, delas não tratar isso como um problema, como uma geração totalmente diferente, né? Mas que a gente consiga se adaptar também a essa nova realidade que está chegando. Né? E quais são, Leonardo, as dicas que a gente pode dar para um jovem que está querendo ingressar nos programas de aprendizagem, se conectar com as empresas? O que tu enxerga assim, de perspectiva nessa linha? Eu acho que um dos primeiros pontos, né, tu trouxe que eles são nativos digitais, né, é importante falar isso também, mas é eles estarem atentos às vagas, né, entrar nos sites das empresas, se atentar nas redes sociais de empresas que estão buscando e contratando aprendizes, instituições parceiras, até mesmo, como tu trouxe antes, né, empresas, entidades formadoras que oferecem um programa de aprendizagem, né, assim como nós também, buscar entrar no nosso site, olhar se a gente tem alguma questão de vaga disponível, né, na nossa rede social, Instagram, Facebook, que é onde hoje se tem uma maior comunicação. Acredito que caprichar num currículo é muito importante, saber desenvolver esse currículo, né, mesmo sem experiência, colocar quais são as habilidades, as competências que eles trazem consigo, né, da vida, da jornada pessoal deles. É importante. Uma dica bem válida também é a questão do LinkedIn, que muitos dos jovens ainda não utilizam, mas é uma plataforma ali, uma ferramenta super importante. Que é desenvolvida no programa, inclusive para eles. Que é desenvolvida e que é ali onde as empresas geralmente divulgam as suas vagas, né? Onde tem o maior número de RHs, é uma plataforma toda voltada para esse Pode estabelecer filtros também de busca. Exato, né? Nas cidades, municípios onde eles vão estar atuando, né? Colocar nesse currículo deles, quando a gente fala em caprichar no currículo, colocar destaques de escola, onde projetos em que eles estão envolvidos, cursos, voluntariados, que são bem importantes também, porque a empresa consegue enxergar esse benefício real. Que bacana. Outro ponto, né, que a gente pode falar muito é se preparar, conhecer a empresa onde ele vai estar indo fazer uma entrevista, fazer essa busca, né, se preparar para essa entrevista, ter uma postura legal, uma comunicação assertiva, uma comunicação boa, né, que faz total diferença para esse pontapé inicial, para que ele possa começar no programa de aprendizagem, né. Esse desenvolver o senso crítico e curioso deles também, né? Eles acabam não sendo tão curiosos, mas quando se fala em mercado de trabalho, então, ser mais curioso, perguntar numa entrevista de emprego, muitos têm medo, receio de fazer perguntas numa entrevista de emprego, né? Eles escutam, acolhem, aceitam e tá tudo certo. A gente às vezes tem relato no próprio curso, né? Onde esses dias uma jovem, numa entrevista final de formatura, ela comentou que ela tinha medo de falar em público, né? E aí ela estava dando entrevista no final do curso porque ela foi destaque e assim ela desenvolveu a fala habilidosamente, assim, muito bem, né? E como o programa ele emancipa, né? Ele tem essa função também de qualificar os jovens para essas jornadas, né? E dicas super valiosas, Leonardo. Acho que a gente tem aqui alguns pontos, né, que o jovem, se ele observar, ele vai se dar bem numa entrevista de emprego já para conseguir ingressar também, porque a gente sabe, né, a aprendizagem, a lei, ela prevê de 5% a 15% de vagas de jovens de 14 a 24, exceto na questão do PCD, né, que também não tem limite máximo de idade. Por vezes não tem vaga para todos os jovens, então ter algum diferencial, o próprio, e aí vem detalhes importantes, né, tudo conta, inclusive o desempenho dele na escola. Exatamente. Inclusive o desempenho comportamental, muitas vezes, dele na escola. Fazer um voluntariado, ajudar uma comunidade, seja o que for, que ele possa fazer uma entrega, né, que impacte na vida de outras pessoas, isso conta muito no momento de uma entrevista. Então, são dicas valiosas, né, que por vezes o jovem até faz, mas ele esquece de colocar, ou enfim, né, não se conecta adequadamente, ou ele tem às vezes uma vontade de fazer, mas ele não vai. Então, procura lá a comunidade da igreja, muitas vezes que tem, né, ações nesse sentido, e tantas outras entidades no município que prestam auxílio, que ele possa também auxiliar nesse projeto. Exato. Dentro do nosso projeto a gente tem esse estímulo, né, a eles participarem de entidades, serem voluntários nos municípios onde a gente atua, né? Então é muito bacana assim também essa cultura
de se doar pelo outro, né? A gente fala de muitas inovações, incentivos e ideias diferentes, né? O que as empresas elas acabam ganhando ao investir de forma séria num programa de aprendizagem como o Aprendiz 10? O grande benefício que a gente vê, Leonardo, nesse contexto é a possibilidade de tu, não vou dizer moldar, porque é uma palavra talvez um pouco inadequada, mas tu consegue construir com esse novo colaborador, esse jovem, a cultura da tua própria empresa. Então, tu recebe ele e tu consegue conduzi-lo de acordo com aquilo que a empresa acredita que sejam as melhores ações e atitudes para gerar resultados que são positivos para a empresa, mas também são muito positivos para a pessoa, para o ser que está ali, né? Então, esse alinhamento à cultura da empresa é um dos pontos principais. Outro ponto que é importante para as empresas é a renovação do quadro, né? Então, com novas pessoas, especialmente com jovens, né, que vêm ingressando, eles trazem uma nova energia, eles trazem novas ideias. Se você conecta ele efetivamente, ele vai trazer um ganho significativo, né, dentro do desenvolvimento das ações da empresa. E isso também agrega valor, criatividade, né, a diversidade, né, de ter diferentes pessoas, e a empresa ela não atende só um nicho, né? Ela está normalmente aberta a diversos, então é importante ter essa diversidade no seu quadro também, e com isso acaba fortalecendo a marca, o compromisso social, né? A entrega que a empresa também faz para a sua comunidade, se conectando cada vez mais com o seu entorno, e isso gera transformação, isso gera evolução social. Né? Todo mundo ganha, todo mundo se eleva. A gente fala muito para o nosso jovem isso, né? Quanto mais qualificado tu estiver, mais pessoas, né? Imaginemos uma pirâmide abaixo desse jovem, quanto mais ele se qualifica, mais pessoas ele impacta. Começa dentro da sua família, às vezes é com exemplo para o próprio irmão mais novo, ou um exemplo até para o irmão mais velho, ou para os seus pais, ou para os seus familiares, às vezes é um primo. Nós já tivemos exemplos de turmas do Aprendiz Cooperativo do Campo, por exemplo, que a gente fez a turma numa cidade e tão logo acabou a gente teve que abrir outra, porque os primos, os irmãos, os conhecidos da comunidade adoraram, perceberam o quanto aquele curso impactou, e a gente abriu uma segunda turma já logo na sequência, né? Então tem cidades que a gente tem, o Aprendiz do Campo normalmente ele é itinerante, né? Ele vai mudando de cidades. E nesse caso a gente teve que, né, junto com a cooperativa, abrir mais uma turma naquele local, porque impactou muito assim na percepção da comunidade. E isso é muito gratificante, né? Então a empresa que investe adequadamente no programa, ela colhe muitos frutos positivos, né? E isso agrega valor para todo mundo, né? Tu trouxe a questão da diversidade, né? Eu estava lendo esses dias um artigo sobre isso, que os jovens eles têm outros interesses agora, né? Eles olham muito para essa questão sustentável. Isso. Eles buscam produtos, né, que trabalham a sustentabilidade, justo visto, né, que a gente vem sofrendo, né, Sim, pelas questões climáticas, enfim, né, eles têm esse olhar cuidadoso. Então, a empresa que investe de forma séria nisso também vai agregar valor nesses novos produtos e serviços que elas vão estar podendo oferecer para essas pessoas diversas, né, que têm esse olhar um pouco voltado à sustentabilidade, né. A percepção social, ela mudou, né. Antigamente, o que a gente via no trato com os animais, no trato com o ambiente à sua volta, né, a questão dos resíduos, enfim, tudo isso está mudando, está evoluindo. Então, quanto mais a empresa conseguir estar conectada com essas mudanças, é importante. Por vezes, inclusive, a empresa também investe na transformação do próprio jovem, que nem todos estão nessa conexão, mas por vezes beneficiam, né, esse processo. E, Léo, olhando assim para perspectivas, né, falamos do presente, falamos das iniciativas, do que a gente tem construído. Um olhar para o futuro também é importante. Como é que tu enxerga a aprendizagem nos próximos anos, daqui para frente, né? Acho que a palavra que a gente pode trazer como definição é transformação. Né? A gente fala, o futuro da aprendizagem, né, está cada vez mais conectado com essa questão da transformação. E isso a gente fala no âmbito digital, né, nas competências socioemocionais, no protagonismo dos jovens. Então, tudo isso vem se transformando e de uma forma bem acelerada. Né? Então, as entidades formadoras, como a Cooper Concórdia, dentro do programa Aprendiz 10, a gente precisa estar conectado a essa transformação e ter uma boa entrega em relação
as competências socioemocionais que a gente vem desenvolvendo também e auxiliando nesse desenvolvimento, né, do protagonismo do jovem no mercado de trabalho. Então, as empresas também que souberem, né, investir nesses talentos, que vão trabalhar o protagonismo, fazer o jovem enxergar um potencial de futuro e uma carreira promissora dentro daquela empresa, com certeza ela sai na frente e impactando de uma forma social muito positiva na vida desses jovens, né? Na estruturação de carreira desses jovens. E aí a importância de estar conectado a um programa que também fale a mesma língua, que também esteja olhando para esse futuro, né? E a gente tem conversado muito com os nossos jovens também nessa perspectiva da atitude, né, dele ser o protagonista da própria história, mas mais do que isso, na perspectiva de ele dar mais profundidade ao que ele está desenvolvendo. Né? Por vezes a gente tem também alguns desafios nas turmas, né, de eles se conectarem e estarem realmente, efetivamente ali conosco, né? Então, são dois pontos, né? Tanto a empresa estar preparada e olhar para o aprendiz como realmente um banco de talentos, e a gente tem hoje a grande maioria, né? Nós temos mais de 60 empresas hoje conectadas conosco e são poucas que ainda têm uma resistência, né? A grande maioria sim está fazendo uma entrega muito positiva, também está construindo algo muito positivo com os seus jovens. E vejo que essa é a jornada, né? Tanto para o jovem, questão de postura, ele vai construir a sua jornada a partir do que ele faz, mas também para a empresa. Exato, o programa ele tem que estar conectado nessa transformação que vem ocorrendo. Muito bem. Então, assim, a gente caminha para o encerramento da nossa conversa de hoje. Esperamos que tenha sido significativa, que tenha feito sentido para quem nos ouve. E por vezes a gente sempre está à disposição, né, para esse atendimento, para essa construção. A Cooper Concórdia ela tem essa perspectiva de se adaptar às necessidades das empresas que estão conectadas conosco também, sempre construindo em conjunto, sempre ouvindo muito, né? Os nossos programas eles seguem todos os parâmetros da lei da aprendizagem, todo o cadastro, toda a estrutura, né? Mas por vezes quando a gente vê a oportunidade de poder fazer algo a mais que vai significar para o nosso jovem e para a nossa empresa, a gente está disposto a construir em conjunto. Então esse olhar ele é muito importante também nesse desenvolvimento das equipes. Tem que fazer sentido, né? A gente fala muito disso, assim, não dá para a gente passar 22 meses e entregar o que a gente recebeu ou até pior. Não, a gente tem que entregar algo muito acima, né, do que a gente recebeu no início, que são os jovens. Então, por vezes, a participação da família, o apoio, né, a nossa área psicossocial também, tudo isso congrega para um desenvolvimento de qualidade, né, Leonardo? E para os jovens é importante, né, eles saberem também que aprender não é uma etapa que eles vão só aprender e concluir, né? Ela é uma jornada contínua que eles precisam ir buscando mais informações, mais conhecimento, mais qualificações, né? Trabalhar muito a questão das competências que eles vão desenvolver para o futuro, né? Tanto para a vida pessoal deles quanto para a profissional. Então, acho que é bem importante eles terem esse entendimento também do que é um aprendizado, né? Perfeito. Muitas iniciativas estão por vir ainda, né, Leonardo? Nós estamos construindo muitas ações que estão complementando a rotina, né, do jovem na sala de aula. Projetos novos estão chegando aí, a gente está construindo novos materiais, novas iniciativas, então a gente vê que o programa ele vai se complementar mais e vai dar mais profundidade ainda à emancipação desse jovem, né, ele ser protagonista da sua própria história a partir das ações que ele toma, né? Então, a qualificação do nosso corpo docente também, os nossos instrutores, né? Tudo isso impacta no resultado. Com certeza, né? O nosso maior propósito, como a gente sempre fala também, né, em todas as turmas que a gente vai, é desenvolver jovens e transformar vidas, né? Então, a importância do programa na vida de cada um, né? Plantar a sementinha para que eles colham bons frutos futuros. Muito bem, encerramos aqui então essa conversa muito pertinente, importante, né, que esclarece muitas dúvidas, por vezes, sobre os programas de aprendizagem. Obrigado, Leonardo, pela tua participação, pelas contribuições que tu fez conosco. E convidamos vocês para que participem conosco no próximo episódio, onde abordaremos iniciativas que favorecem a aprendizagem profissional, com a Daniele Polo, gestora de recursos humanos da cooperativa Sicredi União RS-ES, que estará conosco discorrendo sobre esses assuntos que são tão importantes e trazem exemplos
de construção para a aprendizagem e desenvolvimento dos nossos jovens, consequentemente das nossas empresas. Obrigado pela presença de todos até esse momento e nos vemos nos próximos episódios. Obrigado, Leonardo. Que agradeço a oportunidade.